Estamos começando mais um episódio da nossa primeira temporada, Quem Faz Nascer e Crescer, onde a gente está conhecendo um pouco mais da história, trajetória e os propósitos dos nossos profissionais que compõem aqui a nossa equipe Nascer e Crescer. E hoje a gente vai conversar com a Isa, que é fonoaudióloga infantil e vai poder contar um pouquinho mais sobre o trabalho dela, sobre tudo isso que a gente vem conversando ao longo dessa primeira temporada. Isa, obrigada por estar aqui com a gente e por estar participando de mais esse projeto, né? Então, vamos começar contando para o pessoal quem é a Isa, além da profissão. Rafa, primeiramente é um prazer estar aqui. Que legal fazer parte desse projeto. É, Nossa, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha sobre isso, né? Essa questão da gente separar quem a gente é da nossa profissão. E aí isso entra em todas as coisas psicanalíticas, até se a gente for É pensar, verdade. né? Mas acho que a Isabela, além da profissão, se eu for pensar antes de tudo isso, né? E as coisas que eu mantenho até hoje. é, Poxa, eu era uma criança muito curiosa, sempre gostei muito de estudar. Eu gosto muito de estudar até hoje, qualquer tipo de coisa. Eu gosto muito de ver aulas, e aí eu sou muito fã de professores que têm essa capacidade incrível aí de articular com as pessoas e de passar tanta informação. É, mas eu sou mas eu sou mulher, eu vivo aí com meus dois grandes companheiros, né? Meu namorado e meu gato. Ah, Sou mãe de gato. mãe de gato. É, Sou apaixonada por crianças, eu sempre me dei muito bem com crianças, até porque eu sou a irmã mais velha, então acho que isso formou grande parte de quem eu sou, né? Sou uma irmã mais velha muito preocupada, inclusive. De quantos irmãos? Eu tenho três irmãos e eu tenho uma diferença de 7 anos para minha irmã do meio e Uau. 11 da minha irmã mais nova. Então é uma diferença grande. Aí eu vi elas crescerem, então é muito. Acho que isso faz muito parte de quem eu sou mesmo. Com certeza. Isa, e conta pra gente como é que você chegou na fonoaudiologia, quais foram os caminhos que você trilhou para chegar até aqui, por que que você escolheu fono, como é que você escolheu a sua área de atuação, sua especialidade na fonoaudiologia. Conta um pouco pra nós. Para eu chegar na fonoaudiologia, eu até brinco que foi um acidente, um bom acidente, né? Na época, eu tava prestando vestibular, aí eu tava indo pra área de psicologia, eu prestei também psicologia, e aí nessa descoberta aí que envolvia os campos da saúde, eu encontrei a fonoaudiologia. E aí, antes de entrar, eu acho que eu não tinha ideia da dimensão que era essa profissão e do quão grande ela é, a diferença que ela faz, né? E quando eu entrei na fonoaudiologia, então aí sim eu entendi que era o lugar certo. E eu, desde o começo ali da faculdade, no segundo ano, eu já me envolvi com pesquisas na área de autismo, e aí eu fiquei. Então, eu fiz pesquisa com autismo até o final da faculdade, entrei no mestrado, continuei pesquisando sobre a mesma coisa, então eu já fui mais para essa área da linguagem mesmo. Então, agora finalizando aí o mestrado, agora só falta defender, né? Tá aí E já. tá aí. Então eu fui para essa área de linguagem mesmo. Eu até busquei um pouco de outras áreas, eu acho que até porque a gente a gente pensa em bons profissionais que entendem pelo menos um pouco de tudo ali, Uhum. né? Mas eu fui para a área da linguagem e eu acho que eu fiz a coisa certa. Eu Eu tenho também. certeza que tenho certeza que era isso que era para ser Com mesmo. certeza. A fonoaudiologia forma a gente como generalista, né? Na verdade. Mas a gente consegue realmente, durante a graduação, encontrar, né? Ir buscando a especialidade que a gente mais se identifica realmente, né? E quando a gente sai ali, e se depara com o mercado de trabalho, nem sempre o que a gente gosta é o que a gente vai conseguir de cara, atuar. Sim. E muitas vezes, lidando com crianças, né, como é o nosso caso, na área infantil, dificilmente a gente vai conseguir.
isolar, né, a nossa especialidade. A gente realmente precisa olhar a criança como um todo, ainda que a gente não vá trabalhar aquilo, mas a gente precisa conseguir enxergar a criança além da linguagem, para que a linguagem evolua, né? Perfeito. Porque muitas vezes tem outras demandas ali que vão impactar no desenvolvimento da linguagem, e mesmo que não seja uma questão fonoaudiológica, a gente vai precisar, sim, desse suporte, de outras especialidades. Então, perfeito, é bem isso mesmo, Isa. E, Isa, você já contou um pouco, né, de como você se encontra nessa área, como você desempenha esse papel, é, de forma satisfatória mesmo, né? Que te faz feliz na linguagem, lidando com as crianças. Mas eu queria que você contasse um pouquinho o que mais te encanta na sua profissão, na sua atuação. Acho que o que você falou antes em relação a isso de olhar a criança como um todo é o que eu mais, é o que as pessoas mais, na verdade, acho que desconhecem, acho que voltam muito para essa questão da fonoaudiologia estar ligada à falha, à comunicação, isso é verdade, porque é isso mesmo. Só que essa questão da gente ter a capacidade de justamente ter esse olhar para a criança como um todo. E quanto isso é essencial e o que mais me encanta é a capacidade mesmo de conseguir enxergar isso e de trazer mudanças, de ter conhecimento, de ter a qualificação mesmo para conseguir gerar mudanças e, claro, melhorar o desenvolvimento, propor aí estratégias para a família, para a criança que auxiliem nesse desenvolvimento que é infância, né? Então, é no período crítico em que as coisas vão ser determinadas e essas habilidades vão realmente se consolidar. Então, é muito bom fazer. É uma responsabilidade enorme, né? Muita, né, Isa? Mas é muito bacana fazer parte disso e saber que eu consigo fazer a diferença nesse sentido, sabe? Perfeito. Ô, Isa, existe algum mito na sua área, na sua atuação, que você gostaria de desconstruir? Nossa, acho que a primeira coisa, talvez, é que a comunicação é só fala. Se fala, se existe esse conceito, Com né? certeza. Que Uma boa. as pessoas falam, a fala em si, ela é a comunicação, mas isso não é verdade. Não são sinônimos, né? Fala e comunicação são coisas diferentes que são relacionadas, mas de que a comunicação ela vou usar um termo bonito agora, multimodal, né? Então as pessoas conseguem se comunicar por fala, por gestos, por expressões, e tudo isso envolve a comunicação. Então, até na minha área, a gente muitas vezes atende crianças que são não verbais e que existe essa coisa em volta de que elas não falam, então elas não se comunicam. Mas calma, existem outras formas, existem estratégias, existem mil jeitos de comunicar que não só com a fala. E muitas vezes, foi muito legal você falar isso, Isa, porque eu concordo com você, que muitas vezes, pela criança, pelo fato da criança falar, né, já se considera que não tem uma questão importante ali. Mas qual é o lugar dessa fala, vamos dizer assim, né? Eu acho que você trabalha com isso muito mais do que eu, no sentido de observar a fala funcional. Porque repetir, por exemplo, né? A criança fala, ela tá falando, ela tá repetindo, mas não necessariamente ela tá conseguindo comunicar. Isso. Né? Ela pode falar de uma maneira, vamos dizer assim, não tão funcional, mas existe fala, né? Mas qual é o lugar disso? Qual é o contexto dessa fala, né? Qual é a funcionalidade, a função dessa fala, né? Então, eu achei excelente colocação, assim, porque realmente é um mito achar que porque existe fala, tá tudo certo. A gente tem que ver todo o contexto dessa comunicação, né? Por isso que a gente fala linguagem.
que é muito mais amplo, né, do que reduzir a só a fala, né? Até porque comunicar exige que você esteja passando uma mensagem, que essa mensagem seja compreendida pelo outro, né? Então é um processo muito mais complexo do que parece, e só falar realmente não basta. Perfeito. Ô Isa, e você acha que tem alguma coisa no que você faz, no seu trabalho, que as famílias ainda não conhecem ou geralmente não sabem sobre o seu trabalho, que você gostaria que elas soubessem? Acho que ainda mais eu trabalhando muito com essa área aí de neurodivergências e tudo mais, é, acho que vem justamente disso que a gente estava conversando sobre as questões de como a gente precisa olhar para além da fala e da linguagem, né? Então, para mim, chega uma criança que tem X questões de fala e de comunicação, mas como que eu não vou olhar para as outras questões? Como que eu não vou entender sobre marcos do desenvolvimento, né? Como que eu vou ver uma criança só do ponto de vista ali de uma só da fala dela e não vou observar, poxa, ela já podia estar andando, ela já podia ter um equilíbrio melhor, coisas nesse sentido, né, que parecem Questões cognitivas, né? isso. Então, a gente investiga muito isso em avaliação, né? A gente não pode olhar só para a questão de fala, porque normalmente essas coisas não aparecem isoladas. A gente tem que ver um contexto familiar. Então, eu acho que essa questão mesmo de que a gente precisa olhar para outras coisas para poder juntar realmente pecinhas ali do quebra-cabeça, para poder entender um quadro como um todo. Então, vem uma família, tal, questões de linguagem, tá, na devolutiva, o que a gente vai entregar? Tá, a gente precisa falar sobre esse assunto, mas a gente também precisa montar essas pecinhas para compreender o quadro como um todo, porque Direcionar senão... também, né, da melhor Exatamente. forma. Isa, agora uma coisa polêmica, assim. Quando a gente fala de fonoaudiologia, que atua com casos atípicos, neurodivergentes e tudo mais, sempre vem o questionamento ABA, né? E você acha que é possível a gente reduzir a fonoaudiologia que atua com neurodivergentes a fonoaba? Questões polêmicas. Rafa, a gente vê realmente isso é uma realidade hoje, né? A pessoa coloca lá no perfil, de repente, fonoaba, coisas que remetam a essa formação. Mas o que a gente tem de evidência, a aba é uma ciência da psicologia. Então, a gente resumir fonoaba de uma forma assim generalista, né? Ah, essa profissional, tá, ela atende, ela usa aí os conceitos de aba. Mas a fonoaudiologia em si, ela já é uma ciência, ela é uma ciência por si só, como que a gente vai nomear como uma outra coisa aí. Então, a gente precisa entender que a fonoaudiologia trabalha com comunicação. A aba é uma ciência do comportamento. Então, a gente pode sim ter conhecimento sobre, eu acho que é até importante, fazendo parte de uma equipe multidisciplinar, trabalhando com crianças aí que precisam desse tipo de assistência, desse tipo de suporte, mas que não dá pra gente resumir a isso, né? A fonoaudiologia trabalha com a comunicação. Se a gente traz só o conceito do ABA, que é uma área da psicologia, o que sobra para fonoaudiologia, né? Então é extremamente importante entender os conceitos para poder ter essa comunicação com uma equipe, mas resumir isso é muito perigoso, né? Se complementam, na verdade, né? Exatamente. E muitas vezes a gente precisa realmente, que é algo que a gente discute muito aqui em equipe, assim, né? O quanto muitas vezes aquela criança está precisando realmente da fonoaudiologia, da comunicação, Da comunicação. né? E aí a questão ABA, ela pode sim auxiliar, eu penso que eu não sei também sobre ABA, mas eu acredito que vai auxiliar, mas que não deve, talvez, nortear, né? Tem que ser assim. Então, eu acho que é bem o que você falou mesmo, né?
se complementam, né? Se complementam, isso E a mesmo. fonoaudiologia é comunicação. Isso, e isso não anula que essa pessoa precisa de uma assistência ainda ali Uhum. voltado para o hábito, precisa desse tipo de acompanhamento, mas não com a fonoaudiologia, né? Que seja uma ciência complementar aí nesse processo. Somada, né? Isso. Perfeito. A gente vai poder falar muito ainda sobre isso, porque eu acho que é um assunto que gera muita dúvida nas famílias, tem muita coisa vista, né, em redes sociais, enfim. E eu acho que vai ser uma excelente oportunidade nas próximas temporadas para a gente ouvir a Isa falar mais sobre isso, sobre diagnóstico, sobre várias coisas que ainda pairam ali nas famílias como uma grande preocupação, né? Então eu acho que vocês podem mandar sugestões sobre o que vocês gostariam de saber, dúvidas frequentes aí que vocês escutam, que vocês têm aí com relação ao desenvolvimento, a parte de linguagem, a TEA em si, né? O transtorno do espectro autista. Então a gente vai ter a oportunidade de conversar muito ainda com a Isa, porque a Isa é fera. Isa, vamos contar pro pessoal como é que você chegou na Nascer e Crescer? Vamos. Ai, Rafa, a Nascer, assim, eu não conhecia o trabalho que vocês faziam aqui até então, né? Eu conhecia a Gabi e a Liana, Liana terapeuta ocupacional, Gabriele psicóloga. Eu conhecia elas, trabalhei com elas, profissionais e pessoas incríveis, maravilhosas, e elas atendem aqui também, né? Então eu conheci por elas e sabendo aí das profissionais incríveis que elas são e de como a forma que elas trabalham está extremamente alinhada com a forma que eu enxergo que deve ser feito um trabalho aí bacana, multidisciplinar, capacitado. Então eu vim para cá já com esse saber, né? Então, conhecendo realmente você, conhecendo Nascer e entendendo mais ainda essa questão de que a Nascer ela caminha com as crianças desde o comecinho, né? Desde antes de ser criança, eu vejo a importância mesmo desse trabalho multidisciplinar, esse trabalho conjunto, esse trabalho realmente de acompanhar o crescimento dessa criança. Isso tem 100% a ver com a forma que eu enxergo que as coisas, a forma que eu gosto de trabalhar e que eu acredito que seja extremamente assim positivo para o desenvolvimento das crianças e para a assistência dessas famílias, o suporte das famílias. Então, a Nascer, acho que é única em relação a isso mesmo. Ai, e eu vou falar da minha parte. Fui eu que procurei pela Isa, porque justamente o que ela tá dizendo, assim, eu nunca pensei em ter mais fonoaudiólogos aqui no espaço, eu falei isso pra você. Mas com o passar do tempo, como a nossa proposta sempre foi oferecer apoio, suporte e o melhor com relação ao desenvolvimento, inevitavelmente, entre nós, a gente acabava, né, entre nós profissionais, a gente acabava acolhendo crianças neurodivergentes, né? Ou essas crianças justamente que a gente acompanhou desde bebezinho e a gente foi acompanhando esse desenvolvimento, a família já tinha uma confiança, né, no nosso trabalho, no que é Nascer e Crescer, então eles sempre recorriam a nós. E aí começaram a surgir os diagnósticos, né? Começaram a surgir aí as crianças neurodivergentes, os nossos bebês que foram aí caminhando, se transformando. E eu comecei a sentir essa necessidade por conta justamente dessa equipe altamente qualificada, como a Isa falou. Porque a gente sente tanta diferença quando a gente consegue se comunicar. Não que a gente não tenha um bom relacionamento com profissionais de fora da clínica, né? De fora aqui da Nascer e Crescer. A gente tem, graças a Deus, profissionais excelentes, parceiros excelentes. Mas quando a gente tá
lidando com uma família, com uma criança que tem uma alta carga, vamos dizer assim, né, de terapias, que precisa semanalmente, várias vezes, de forma intensiva, a gente consegue se comunicar muito melhor com a equipe estando aqui. Às vezes eu não consigo responder o WhatsApp, mas eu encontro o meu colega ali na copinha tomando uma água e a gente já consegue ali juntar informações para direcionar melhor o caso. Então eu sentia falta disso, porque eu não era essa profissional, eu não era essa fonoaudióloga que ia conseguir abraçar um paciente que já estava em atendimento com a TO, com a psico, e aí ia ter que procurar uma fono fora daqui. E eu falei, puxa vida, tão bom seria se a gente tivesse também uma fono aqui que conseguisse oferecer para essa família, para essa criança, todo o suporte que ela precisa. Porque as famílias buscam muito isso, em termos de praticidade mesmo, pela confiança que tem, por saber que a gente se comunica muito bem entre equipe. Então foi por isso que eu falei, não, preciso de uma fonoaudióloga, preciso da Isa aqui. E aí eu tive ótimas referências, conversando, a gente realmente se alinhou, a gente realmente viu que os propósitos batiam, né, Isa? Com certeza. E a Isa tá crescendo muito aqui com a gente, porque ela faz esse trabalho incrível não só com as crianças neurodivergentes, mas também com as crianças em pleno desenvolvimento, que estão passando por um processo de intervenção diagnóstica, ou que estão realmente ali precisando de uma intervenção mais precoce, e tá sendo, assim, maravilhoso essa soma, né, Pra Isa? mim também, Rafa, tá sendo incrível. Isa, vamos terminar este episódio, porque, como eu falei, a Isa vai voltar, vai conversar muito com a gente sobre esse tema que eu sei que gera muita dúvida para as famílias. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias que estão assistindo a gente, para as mães que estão assistindo a gente. Se eu pudesse, assim, plantar uma sementinha na cabeça da mamãe, do papai, eu diria que uma das coisas mais importantes ali pro desenvolvimento de uma criança é a presença, é estar ali, é brincar, é o olho no olho, é só isso que parece algo simples, né? Mas é que envolve tantas coisas, mas só isso já vai fazer uma diferença assim gigantesca para o desenvolvimento. É o mais importante se a gente for ver. Então a infância que é um período tão curto comparado ao resto da vida, né? Então estar ali, estar presente, estar atento, conversar, brincar, sentar no chão mesmo, isso faz toda a diferença. Então, se eu puder passar uma coisinha, acho que essa seria a minha mensagem. Perfeito, Isa. É o tempo de qualidade, né? Tempo Que a de gente qualidade. chama, né? Bom resumo. Ai, que bom, Isa. Obrigada mais uma vez. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente em mais esse episódio, conhecendo quem faz nascer e crescer. A Isa vai voltar, como eu falei. E obrigada mais uma vez por estar com a gente. Eu tô repetindo, obrigada, mas é que eu tô muito grata mesmo. Então a gente se vê no próximo episódio, onde a gente vai conhecer mais um profissional. E não esquece que com a gente você pode nascer e crescer.